Olá, meu nome é João Vitor e hoje a gente vai falar sobre, eu e meu grupo, a gente vai falar sobre engenharia de software distribuído. Nosso grupo é formado por João Vitor, Arthur Vasconcelos, Davi Emílio, Tassos Gabriel e Eduardo. Bom, o que é engenharia de software distribuído ou sistemas distribuídos? Os sistemas distribuídos, de acordo com a definição de Tannenbaum e Van Stem, os sistemas distribuídos é uma coleção de computadores independentes que aparece para o usuário como um único sistema coerente. E o que isso quer dizer? São vários computadores diferentes, trabalhando em vários lugares diferentes, e que aparecem para o usuário como se fosse apenas um computador rodando tudo aquilo ali, e que esconde todo esse processo por trás. Bom, e para esse sistema, e quais são os benefícios desse sistema? O que é é bom para o usuário usar esses sistemas de realidade distribuída. Um dos benefícios é um compartilhamento de recursos. Quando são vários computadores diferentes, eles compartilham o mesmo recursos, seja disco, ou então processamento, ou então algum hardware específico, como uma impressora, vamos dizer assim, o que facilita bastante a comunicação entre eles. E não precisa e usa muito menos memória ou algo do tipo que aí eles não precisam criar, por exemplo, cada um tem um banco de dados específicos, cada computador. Eles compartilham o mesmo banco de dados e todos fazem alterações nesse banco de dados. Outra coisa é a abertura. Nessa abertura, você pode usar vários componentes de várias marcas e fornecedores diferentes e eles podem conversar entre si. Às vezes você usa uma memória RAM de uma marca específica junto com uma outra memória RAM de outra marca. E elas podem trabalhar em conjunto sem nenhuma preocupação. Outra coisa é a concorrência, ou seja, todos esses computadores podem trabalhar de forma paralela, às vezes tem vários processos funcionando ao mesmo tempo, sendo processados ao mesmo tempo, o que gera muito mais rapidez na entrega das informações para o usuário. E além disso, a escalabilidade e a tolerância a defeitos. A escalabilidade é quando você precisa de aumentar o poder de processamento do seu sistema, às vezes porque está aumentando muito o nível de usuários ou algo do tipo. Então, nesses sistemas distribuídos, é apenas você adicionar mais um computador ou então adicionar mais algumas máquinas que você consegue aumentar o poder do seu sistema. E a tolerância a defeitos, que é ver se alguma peça ou então algum computador parar de funcionar, você tem os outros que vai continuar processando, independente de qualquer coisa. E essas atividades que estavam sendo direcionadas para esses computadores vão ser passadas para os que estão funcionando. Mas toda essa complexidade gera alguns desafios e custos, né, para implementação, para o sistema em geral. Por exemplo, gera muito mais complexidade de design. Ou seja, na apresentação, na preparação do sistema, é, é muito difícil você preparar, você planejar, você implementar e testar esse sistema, sabe? Devido à sua alta complexidade. Além disso, a segurança da informação, ou seja, como são vários computadores em vários lugares diferentes, todos os computadores têm que ter uma alta segurança. Porque se um for acessado, o hacker ou algo do tipo pode usar um computador para acessar todos os outros. O que pode jogar o sistema no chão, sabe? Além disso, a imprevisibilidade de desempenho. Ou seja, como são vários computadores diferentes em vários lugares, eles precisam se comunicar e passar informações um para o outro. Depende muito da velocidade da banda, da internet, para poder distribuir essas informações e processar tudo. Então, nem sempre o mesmo processo vai ser entregado no mesmo tempo, sabe? E além disso, o gerenciamento de falhas, porque igual dos benefícios deles é a tolerância a defeitos,
Porém, quando algum computador estraga, ele precisa ser consertado. Então, a gente usa esse gerenciamento de falhas para o próprio sistema detectar essa falha e meio que já corrigir de forma automática quando possível. Olá, meu nome é Tarsus e hoje eu vou falar sobre middleware. Em softwares distribuídos, temos um grande problema. Seus componentes podem ser implementados em linguagens de programação diferentes e podem ser executados em diferentes tipos de processadores, modelos de dados, representação das informações e protocolos para comunicação podem ser todos diferentes. Portanto, um sistema distribuído requer um software que possa gerenciar essas partes diversas e garantir que elas possam se comunicar e trocar dados entre si. Esse software é o middleware. Alguns exemplos de middleware incluem softwares para gerenciar comunicação com o banco de dados, gerenciador de transações, conversores de dados e controladores de comunicação, além de mapear os recursos lógicos do nosso sistema. Aqui, hoje trouxemos duas formas do middleware: a interação procedural, ou síncrona, e a baseada em mensagens, ou assíncrona. A interação procedural, ou síncrona, funciona da seguinte forma: o cliente vai fazer uma chamar um procedimento local como se fosse uma função. O middleware vai fazer uma intercepção que empacota os parâmetros e envia a solicitação para a rede. O servidor recebe, desempacota os parâmetros, executa a operação e envia o resultado de volta. O cliente recebe o resultado e retoma a execução. Nesse tempo, tanto o servidor quanto o cliente tiveram que parar. Essa é a grande desvantagem dessa implementação. Que, portanto, ela garante que o sistema vai ter as informações necessárias, os resultados necessários, mas ele tem que parar para funcionar. Ele faz uma parada do cliente que não vai continuar executando os outros processos e do servidor que vai dar atenção para o cliente. Já a baseada em mensagens é o seguinte, ela tem assincronismo. O remetente não precisa estar online ao mesmo tempo que o receptor. Por quê? Ele funciona em um sistema de filas. O cliente vai mandar o seu pedido, chamar o procedimento, enviar os parâmetros e será colocado numa fila a sua mensagem. Quando o servidor estiver disponível, ele irá finalmente executar a sua mensagem e depois retornar, executando todas que são na fila e tudo mais. Eles não precisam estar funcionando ao mesmo tempo. Depois que sua mensagem foi enviada, o cliente apenas esquece dela e quando retornar, bem. Mas nesse meio tempo ele pode ser dedicado para outros processos. Assim, o middleware também vai gerenciar os recursos lógicos do nosso sistema de software distribuído. Mas para isso a gente precisa ter uma boa fundação, que é a arquitetura do cliente-servidor. Temos que fazer a fundação do nosso software. Uma arquitetura cliente-servidor, uma aplicação modelada como um conjunto de serviços que são fornecidos para servidores. Os clientes podem acessar esse serviço e apresentar os resultados para os usuários finais. O cliente precisa saber dos servidores que estão disponíveis, mas não precisam saber nada sobre os outros clientes. Não importa se tem 1000, 10, 0, ele só precisa se preocupar com os servidores que podem atender a ele. Os sistemas de cliente-servidor depende que haja uma distinção clara entre a apresentação da informação e o processamento que gerou essa informação. Então, geralmente eles são divididos em camadas, projetados em camadas, com interfaces claras entre elas. São 4 camadas. Uma camada de apresentação, que vai apresentar as informações para o usuário e gerencia toda a interação com o usuário. Uma camada de manipulação de dados, que gerencia os dados passados para o cliente e gerar páginas web e assim por diante. Uma camada de processamento da aplicação, está relacionada com a implementação da lógica da aplicação e dessa maneira com o fornecimento da funcionalidade exigida pelos usuários finais. E uma camada do banco de dados, que armazena os dados e fornece gerenciamento de transações e serviços de consulta para o nosso cliente. Existem diversas formas que essa arquitetura cliente de servidor podem ser aplicadas. Como elas distribuem essas camadas lógicas. A gente vai explorar algumas delas à Olá a frente. todos. Agora, dando continuidade à nossa explicação
sobre engenharia de software distribuído, vamos entrar em um ponto crucial, onde o processamento realmente acontece e como os sistemas são estruturados para garantir a eficácia e o controle. Olhando agora para esse slide, a pergunta fundamental que temos que fazer é: onde mora esse processamento? Para responder isso, trabalhamos com diferentes modelos de arquitetura. O primeiro deles é o multicamadas, que é o three-tier. Esse modelo é um modelo padrão, onde sistemas robustos, como o Internet Bank, é feito. Ele é dividido em três níveis, né? A camada de apresentação, a camada de aplicação e a camada de banco de dados. Essa separação permite que o sistema seja altamente escalável. Dependendo também onde colocamos a inteligência do sistema, existem duas variações, né? O cliente mago ou thin client, onde a maioria do processamento fica no servidor. O cliente lida somente, basicamente, com a interface web, o que facilita muito a gestão do software. Segundo, temos o cliente gordo ou fat client, onde o dispositivo de usuário assume a maior responsabilidade. O maior exemplo que a gente consegue dar hoje seria os caixas eletrônicos. Um exemplo que a gente consegue, né? Que processa os dados localmente, que reduz uma grande quantidade de tráfego da rede. Agora, mudando um pouquinho o tópico, avançando mais um pouco, podemos usar o padrão de controle, que é o padrão mestre-escravo, onde é realizado a escolha ideal para sistemas em tempo real, com gerenciamento de tráfego, por exemplo, de uma cidade. Aqui vemos uma hierarquia bem definida. No topo temos o mestre, o que é o processamento de coordenações no geral, né? Ele funciona como o cérebro da operação, sendo responsável pela final decisão e o controle. Abaixo dele temos os escravos, que realizam ações específicas e coletam os dados. No nosso exemplo de tráfego, isso inclui o processamento de sensores, de câmeras, que monitoram o fluxo de carro, e os processadores de semáforo, que executam as ordens de sinalização, onde o mestre recebe as informações dos sensores, processa a melhor estratégia e envia o comando de volta para os atuadores. Além disso, o sistema permite a supervisão humana através de controle de operações, onde tudo é exibido para controle manual, se necessário. Bom, em resumo, enquanto os modelos de multicamadas organizam a infraestrutura de informações e a escalabilidade, o modelo mestre-escravo garante o sistema complexo de tempo real operando com precisão e coordenações centralizadas. Vemos como os dois pilares conseguimos construir sistemas que são, ao mesmo tempo, fáceis de gerenciar e altamente confiáveis. Bom, obrigado pela atenção e vamos continuar. Epa pessoal, Eduardo na voz. E dando sequência agora, vamos sair um pouco desses modelos centralizados que a gente viu e vamos explorar o extremo oposto, a descentralização total e como que a gente garante a flexibilidade nesses sistemas. Nesse slide, o diagrama mostra em essência uma rede peer-to-peer ou P2P, que diferente do modelo cliente-servidor clássico, onde todos obedecem ao nó central, aqui temos uma democracia de nós. Observem que não existe um chefe e cada bolinha, N1, N2, etc., conversa diretamente com as outras. E aqui surge um conceito-chave que está ali embaixo, que é o servant. Essa palavra é uma fusão de server mais cliente, ou seja, cada máquina nessa rede não apenas pede dados, ela também fornece os dados. Então todos trabalham em paridade. E aí, com base nisso, a gente já tem um panorama, pelo menos, do que a gente pode trazer de prós e contras. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que essa arquitetura? E essa arquitetura é o grande ganho de resiliência. Porque se a gente observar no gráfico, por exemplo, um nó N6, que está em laranja. Se ele falhar ou ele for desligado, a rede vai cair? E a resposta já logo de cara é não. Porque o nó N3 e o nó N10, eles continuam conversando com os outros caminhos. Então não existe um ponto único de falha. Se derrubar um nó, a rede continua de pé. E é por isso que os serviços torrent ou blockchain, por exemplo, né, são tão difíceis de derrubar. Porém, nem tudo é flor, né, pessoal? Então, o processo da robustez é a complexidade de gerenciamento. Como não tem um servidor central, quem controla a segurança? Quem garante que os dados estão sendo atualizados todos ao mesmo tempo? E fazer a manutenção e garantir a coerência no sistema desses é muito mais difícil do que, claro, comparação com um sistema centralizado.
Então, a gente vai seguir agora para o próximo slide, né? No nosso slide 8, a gente está trabalhando aqui, né, em relação à flexibilidade. E nos sistemas modernos, né, a gente raramente conecta o cliente direto com o código final. Vejam aqui, né, no nosso diagrama que existe uma camada no meio chamado middleware de comunicação. Ele age como um tradutor, uma ponte. Os clientes, que são ciclos embaixo, pedem algo para o middleware. E ele decide, né, qual componente, os quadrados acima, vai resolver aquele determinado problema. Também a gente traz aqui o conceito de late bidding. Porque isso aqui, né, imagina o seguinte, num sistema rígido, quando o programador escreve o código, ele define o cliente A vai conectar com o servidor B. Se o servidor B cair e o sistema quebra, no late bidding a decisão é adiada até o último segundo possível. E na hora que o sistema já está rodando, o cliente diz, eu preciso de processar um pagamento. E o middleware procura naquele momento um componente que está livre para fazer isso. A gente também traz aqui a questão do hot swapping, que é a capacidade de trocar uma peça do carro ainda andando, né? Um exemplo prático citado ali é o data mining. Ou seja, que, né, a gente pode tirar o componente 2 do ar para atualizar e colocar uma nova versão e os clientes nem vão perceber, porque o middleware automaticamente redireciona o tráfego para os outros componentes, 1, 3 e o 4. E isso garante que o sistema seja infinitamente, né, mais adaptável e suporte a manutenção em downtime, né, ou seja, fora do ar. Em resumo, pessoal, o P2P ganhamos a sobrevivência eliminando o centro e nos componentes distribuídos a gente ganha a capacidade de mudar o sistema sem desligá-lo. Com base nisso, passo a palavra para o próximo. E é isso. Tchau, tchau. Fala pessoal, meu nome é Davi. Eu vim aqui hoje falar um pouco mais sobre a era moderna, um software como serviço, que seria o famoso SaaS, né? Acho que todo mundo já escutou falar desse termo um dia. Nesse modelo, o modelo SaaS, os usuários eles acessam a mesma aplicação de uma forma que fica tudo centralizado na nuvem, sem que seja preciso instalar nada na máquina, ou seja, localmente. Por exemplo, aqui nós temos as características chaves, que seriam: ele é implantado remotamente, ele é acesso a via navegador e ele é configurável e multi-inquilino. O que seria isso? Quando a gente fala que ele é implantado remotamente, quer dizer que o sistema, né, o software, ele não roda no computador do usuário, ele vai rodar no servidor em nuvem. Então, basicamente, o usuário vai acessar ali via o navegador, que seria o fim cliente, e vai ter acesso ao sistema que está rodando na nuvem. Quando a gente fala que é um fim cliente, normalmente é só o navegador ali, ou às vezes um aplicativo só para conectar ali no servidor em nuvem, e isso acaba levando a facilidade de atualização e também de manutenção. Também economiza espaço no disco do computador, né? Porque se já não roda local, a gente acaba não tendo que instalar nada. Quando a gente fala que ele é multi-inquilino, significa que vários clientes vão usar a mesma aplicação, mas todos os dados e as configurações deles seriam diferentes, seriam isoladas, né? Por exemplo, aqui nesse slide, o usuário 1 e o usuário 2, eles usam o mesmo perfil C1, mas as configurações do usuário 1 e do usuário 2 são diferentes, elas são para cada usuário, mas eles acessam no final das contas o serviço de aplicação em nuvem. Isso quer dizer que ele é configurável e ele é multi-inquilino. Esse modelo, o SaaS, é o que normalmente a gente vê em sistemas como o Google Drive, a Netflix, aqueles internet banks do Inter, do Bradesco, da Caixa, e alguns ERPs mais modernos já utilizam esse tipo de software, de sistema. A gente passa agora para a conclusão do nosso trabalho, que seria escolhendo a arquitetura certa. Mas o que acontece? Não existe a arquitetura perfeita. Existe a arquitetura adequada para cada necessidade. A gente pode basicamente dizer que se eu tenho lá um problema de controle em tempo real, eu não poderia simplesmente pegar e usar um componente distribuído, já que a nossa melhor escolha seria o mestre-escravo. Por quê? Porque se eu preciso de controle e as respostas têm que ser em tempo real, a arquitetura que mais se enquadra nesse quesito seria o sistema mestre-escravo. Como o nosso colega já falou,
Quando a gente precisa de controle em tempo real, a gente tem que ser mestre escravo devido à arquitetura, que é esse tipo de arquitetura. Aí a gente vai na sequência com o padrão de gestão, que seria o cliente-servidor ou multicamadas. Quer dizer que ele é muito comum em sistemas corporativos porque ele facilita a manutenção e a organização, o que normalmente é o que o setor corporativo precisa. Redundância e anonimato. E P2P. Basicamente é quando você não tem um ponto central e você precisa aumentar a resiliência. Então, para a redundância e o anonimato, a arquitetura certa seria o peer-to-peer. Flexibilidade e integração é quando sistemas diferentes precisam conversar entre si. Né? Basicamente ali quando você tem dois sistemas diferentes e eles precisam trocar uma ideia, alguns dados, e aí você usa o componente distribuído, que ele é o mais adequado para esse tipo de problema. E por fim vem a facilidade de entrega, que seria o SaaS, que eu acabei de falar com vocês. Ele é rápido, é escalável e você tem a vantagem de poder acessar ele de qualquer lugar, visto que você não tem que instalar nada localmente e sim só entrar normalmente no navegador, se for esse o caso do sistema. E aqui por fim a gente fecha com o sistema distribuído, escalam recursos, mas exigem gerenciamento rigoroso da complexidade e falhas. Ou seja, eles trazem muitos benefícios, mas exigem planejamento, monitoramento e uma arquitetura muito bem definida. Senão, pode ser que hajam problemas aí nesse tipo de arquitetura. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho, né? Eu não sei o horário certinho que você vai estar vendo esse trabalho, mas aí bom dia, boa noite ou boa tarde. E eu queria agradecer pela atenção. Muito obrigado.